Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e essa aula ela é, uma continuidade daquele ciclo de aulas que começou com a hidrografia dos mares e oceanos, Depois a gente fez um mapeamento dos elementos do rio e agora a gente vai, fazer um mapeamento da hidrografia do Brasil, tá? Então é uma aula bastante importante porque nós vamos tentar entender aqui, a grandeza dessa hidrografia que é a brasileira, a sua utilidade, a sua importância, etc e tal, certo? Então, alguns dados, introdutórios. A hidrografia brasileira é a maior do mundo, é a maior rede hidrográfica do mundo, Nós temos dois dos maiores rios ou das maiores bacias hidrográficas do mundo. Claro que essas bacias elas não são, totalmente nacionais, Estou falando aqui da bacia amazônica e da bacia do Paraná. Então, são bacias que nós compartilhamos com alguns países. No caso da Amazônica, todos aqueles países que pertencem à Amazônia Legal, A Amazônia como um todo, Amazônia Internacional, perdão, não Amazônia Legal, Amazônia Internacional. Estou falando aqui de Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Então, Bolívia, países que estão dentro da Amazônia Internacional. E a bacia do Paraná, a bacia platina, que seria, os países considerados platinos: Paraguai, Argentina e Uruguai, tá certo? Então, o Uruguai ele não está dentro da bacia do Paraná, mas ele pertence à bacia platina, que é a bacia internacional, ok? Então, o que explica essa grandeza, Por que nós temos essa maior hidrografia do mundo? Então, um pouco é o tamanho do nosso país, Depois, passando pela questão do relevo, com exceção da bacia amazônica, todas as bacias hidrográficas, todos os nossos rios são rios de planalto. O quanto que chove aqui no Brasil, Então, isso é determinante para o abastecimento dos nossos rios. Então, os nossos rios eles são abastecidos pela água da chuva. Então, a questão que vocês têm que tomar nota, que vocês têm que se ater aí, é essa do último tópico. Fora o fato, de apresentar descritivamente o que é mais importante de visualizar, nas bacias hidrográficas, Então, é a sua exploração, certo? Então, a sua exploração é o que vai, de certa forma, dar o tom da coisa aqui, ser um parâmetro de importância para a gente. Só que a exploração racional, Então, nós temos que nos antenarmos com esses conceitos de sustentabilidade que diz respeito do que, Nós temos que explorar os nossos recursos, mas explorar de forma racional para que a gente não o agrida, não o comprometa, tá certo? Então, primeiramente, uma forma de exploração seria o potencial hidrelétrico. Então, 59% dos nossos rios, eles são rios de planalto, Eles vão apresentar um grande potencial hidrelétrico. Não que, a rios de planície também não apresentem. Eles apresentam, mas eles vão trazer outras dificuldades para a construção de uma usina no todo, Então, a queda do rio de Planalto ela é maior e ela favorece quase que meio que naturalmente a produção de energia. Só que os rios também ele têm potencial hidroviário,
né? Potencial para transportes, ok? Então a questão dos transportes também é muito importante. No nosso caso, a gente quase não ouve, né, falar sobre transporte hidroviário, porque nós temos uma grande rede rodoviária e os nossos rios aqui, os rios do Sudeste de São Paulo, eles são rios com relevo acidentado. Então existe sim transporte hidroviário, mas, né, é um pouco limitado, tá certo? Por conta do relevo. Características gerais, né? Nossos rios são rios caudalosos, né? A maioria são rios caudalosos, principalmente em época de chuvas. Nós vamos ter o predomínio de rios planálticos, né? Os rios eles são permanentes, eles são perenes, com exceção do Nordeste, ou em situações em que de extrema estiagem. E aí a gente de vez em quando, né, percebe que há uma menor quantidade de chuvas, e essa menor quantidade de chuvas ela vai afetar, né, no porte do rio durante uma época do ano, tá certo? Então por exemplo, né, nós estamos saindo de uma época de estiagem e entrando na época das chuvas, né? Nós estamos na primavera. Então, né, o volume de chuvas é maior. Logo, né, o rio vai ficar mais cheio, vai ficar mais profundo, que não é o caso ainda, né? Muitos rios estão muito baixos, tá certo? Família aí que o pessoal gosta de pescar deve saber do que eu estou falando. Que mais, né? Nos nossos rios predominam aqueles que têm drenagem exorreica. O que significa isso? Vimos na aula passada, né? Então, para onde que os nossos rios desaguam? Então, os nossos grandes rios eles desaguam no oceano, ok? Pode ser que alguns, né, sejam endorreicos, né? Alguns vão desaguar em outros. Por exemplo, o Rio Grande vai desaguar no Rio Paraná, certo? Mas os grandes rios vão desaguar nos oceanos. Pode ser que alguns rios, por exemplo, como os nordestinos, vão ser arreicos, né? Eles vão secar. Então, não vai desaguar nem em outro e nem no oceano. As fozes, né? Nós temos foz do tipo estuário, que é um canal só na maior parte dos rios. Uma exceção flagrante aí é o rio Amazonas, né? São muitos sedimentos são transportados pelo rio caudaloso, né? O principal rio da bacia amazônica, que é o Amazonas, e aí vai depositar no oceano. E essa gigantesca quantidade de sedimentos vão formar ilhas fluviais, né? Nessa transição da água do rio para a água do mar, né? E outra coisa importante que nós já falamos um pouquinho, né? A maior parte dos rios que são, né, navegáveis estão afastados do principal centro econômico, que é aqui o Centro-Sul. Então a gente não usa tanto o transporte hidroviário, tá? São itens introdutórios. Os centros dispersores. Então veja aqui que os rios brasileiros eles têm como centros dispersores. O que seriam esses centros dispersor? O nome já fala. O próprio relevo do lugar ele vai meio que conduzir o rio para um determinado lugar. Então aqui na Cordilheira dos Andes o rio vai escoar, né, do sentido oeste para o sentido leste-nordeste. Aqui na Guiana, o rio vai caminhar no sentido para o sul. E aqui, né, no Planalto brasileiro, boa parte dos rios vão conduzir para essa região norte e parte vem aqui para o sul.
O Tocantins Araguaia, como nós vamos falar, ele que é uma bacia genuinamente brasileira, segue para o rumo norte, enquanto que a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, né, a bacia aqui, outras bacias, elas vão tomar rumo sul. Existem bacias autônomas e bacias isoladas ou secundárias. As bacias autônomas apresentam, né, uma delimitação maior, né, um porte maior, enquanto que as bacias secundárias ou isoladas apresentam um porte menor. Não significa, né, que elas não sejam importantes. Longe disso, hein? Toda bacia é extremamente importante para a sua localidade, ok? Só que as bacias autônomas, elas têm muito mais afluentes e subafluentes. Então veja, né? Quais são as principais bacias hidrográficas brasileiras? A do Amazonas, São Francisco, a bacia do Paraná, a bacia do Tocantins Araguaia, né? A bacia do Uruguai. Então essas bacias são as mais importantes. Só que você vai ter a do Paraguai, né? Você vai ter outras bacias também que são cruciais para as suas localidades, que é o tipo do Atlântico Leste, né? A bacia do Atlântico Sudeste. Então são importantes. Do Atlântico Norte, ok? Veja aí como fluem os rios. Esses vão caminhar nesse sentido para cá, esses nesse sentido para cá, né? E esses no sentido para cá, para o sul. Essa é a bacia internacional do Prata. Veja que essa animação, né, se colocasse num formato maior, ela é uma animação. E veja que existe um rio que está marrom, que é o Rio Doce, que é o rio morto, que está, né, no momento que a gente pode dizer que é um rio morto, ok? Porque ele foi afetado pelo derramamento de lama, né, de Brumadinho lá. Vamos agora começar a ver rapidamente, né, uma descrição geral das bacias, das principais bacias, as bacias autônomas. Veja que, né, a primeira é a bacia amazônica. Eis a delimitação e aqui a rede, né? Então essa é a delimitação de toda a área da bacia amazônica, ok? Então é a maior bacia da Terra, 6,5 milhões de quilômetros quadrados, banha 8 países, né? O rio principal é o Amazonas, que é o rio que vai lançar a maior quantidade de água dentre todos no mundo, né, no oceano. É um rio com regime complexo, é a única bacia dentro do Brasil de regime complexo. O que significa isso? O que alimenta o rio é tanto a água da chuva como o derretimento, né, dos Andes. Lá no Instagram eu conheci algumas páginas muito legais de geografia, né? E é só procurar lá que vocês vão achar. E uma delas mostra onde seria a nascente do rio Amazonas, né? Que é na Cordilheira dos Andes. É muito legal. E a foz também ela é mista. Tem a foz em delta e em estuário, né? A bacia amazônica ela meio que compartilha a foz com o Tocantins Araguaia. A bacia amazônica é a principal via de transporte da região, né? É o que ainda apresenta o maior potencial hidrelétrico do Brasil, né? Várias obras estão sendo executadas na Amazônia, né? Na bacia amazônica. Isso é um tanto quanto polêmico, né? Porque a região ela não necessita de mais usinas. As usinas que estão sendo criadas na bacia amazônica é para atender a demanda energética de outras regiões. Então, né, nós
ao contrário de pensar em obras dessa grandeza que vão trazer um impacto ambiental e social muito grande, poderíamos pensar em outras matrizes, certo? Eis aqui, né, a imagem que mostra, né, que revela para a gente que a Cordilheira dos Andes é a primeira, né, e a principal alimentação de água, né? A cordilheira no sentido de derretimento do gelo, né? Não se esqueçam que esses países vizinhos são países que estão cortados pela Cordilheira dos Andes, e na época da primavera o gelo começa a derreter, né? O gelo derrete o ano todo em partes aí, né? Mas principalmente na primavera e verão você vai ter uma formação de água maior. Vamos ter algumas particularidades, né, na bacia amazônica, que são os igarapés, são braços de rio, que são esses caminhos que vocês estão vendo dentro da própria floresta, né? Canais, que são chamados na localidade de furos, e os paranamirins, que são ilhas fluviais, são ilhas formadas por sedimentos, né? Essa imagem mostra para gente sobre Belo Monte, né? Já existem pesquisas que mostram, principalmente na cidade de Altamira, né, o impacto social devastador que a obra de Belo Monte ela exerceu e exerce na população daquele lugar. Então muita gente foi removida, muita área foi inundada, né? Espécies, fauna, flora foram prejudicados, né? Tribos indígenas, o volume de suicídios na cidade de Altamira depois da obra, da construção da obra, disparou até os dias, né? Para quem tiver mais interesse, procura lá no El País, que é um site espanhol, né? Mas tem aqui também em português. Tem um texto muito legal que fala sobre a bacia do São Francisco, né, que é chamado de Nilo brasileiro. O São Francisco é um rio importantíssimo para o Nordeste, um rio que possibilita coisas, né, principalmente na área da Caatinga, né, na área do polígono das secas. Então, se não fosse o São Francisco, né, a vida, a produção econômica, né, a produção de itens, né, da fruticultura, da pecuária seria quase que impossível. É um rio que nasce no sudeste, na Serra da Canastra. Ele vai tomar rumo norte, vai atravessar boa parte do sertão e vai desaguar no mar, né? Ele é chamado de Nilo brasileiro, o rio da unidade nacional, o rio da integração nacional e o rio dos currais, porque quando na época da colonização, né, a entrada a partir da zona da mata, ela se deu pelo rio. E aí, né, nas margens mais interiores, né, ali na parte mais interna da região nordestina, né, alguns núcleos coloniais foram montados com a atividade da pecuária para abastecer, né, essa região da produção de cana-de-açúcar e depois a mineração. Destaca-se que é uma região, né, é uma bacia que é muito explorada para fins hidrelétricos, até demais, né, principalmente pela usina de Sobradinho. É uma área muito grande que foi inundada e a própria dinâmica do rio ela é alterada por conta das represas. Significa que o rio não tem mais vida própria, principalmente um rio doente como o Rio São Francisco. Então o volume de água ele é muito controlado pelas usinas, pelo pessoal que manipula as usinas, abrir as comportas, fechar as comportas, diminuir as comportas. Então não há vida, né? Não há uma dinâmica natural do Rio São Francisco em boa parte dele por conta, né, desse controle das hidrelétricas, né? Então é um rio que
né, ele é essencial para o nordestino, né, porque ele gera abastecimento, ele proporciona agricultura, ele consegue atender a fins de transporte em algumas áreas, não todas, né? Como eu disse, é um rio doente. Por quê? Porque ele tem boa parte das suas matas ciliares, né, perdidas, ele está assoreado, né? Assoreamento é quando sedimentos são carregados para dentro do leito do rio, ele fica mais raso, ele transpira mais, né? Isso afeta a vida e o porte do rio, certo? Então, todas essa ação antrópica gerou esse estado, né, deplorável que o Rio São Francisco está enfrentando hoje. Então precisaria ter todo um investimento de reflorestamento de mata ciliar, né, de dragagem, de retirada de sedimentos de alguns lugares para que ele pudesse ficar mais profundo. Outra coisa importantíssima de destacar: Juazeiro e Petrolina são cidades do semiárido, são cidades da Caatinga, cidades tipo assim que a ocorrência de chuvas ela é irrisória, só que são importantes cidades produtoras de fruticultura. Mas como que pode isso, né? Pode porque o Rio São Francisco proporciona irrigação e uma técnica de irrigação que foi trazida, né, de Israel, que é o gotejamento, que aqui vocês devem saber, quem tem propriedade rural sabe que também está sendo empregada na nossa região. Então o gotejamento é uma irrigação menor, mais constante, né, mais ponderada. Então como algumas frutas necessitam de muito sol e essa irrigação, essa região é uma importante produtora de frutas como manga, melão, uva, né, limão. Interessante de chamar atenção para isso. Sobre a transposição do São Francisco, uma obra, né, que é pensada desde o tempo do governo imperial, mas que foi lançada, né, pelo governo, né, do PT no início do século 21, por volta de 2003, 2004, 2005, né? É uma obra polêmica, por quê, né? Por conta, de um lado, né, de toda denúncia de corrupção que envolveu a produção dessa obra, né? A forma como ela se deu, a demora com que ela foi, né, que ela perpassou, né? Para ter uma ideia, nem até hoje parte do canal ainda não foi entregue. Um canal são 2 canais, né? Um canal já está completamente funcionando, outro canal ainda não, certo? Um canal foi inaugurado há alguns anos, né? E aí outras partes estão sendo inauguradas, né? Então tem toda uma polêmica do ponto de vista, né, de denúncias de corrupção, de demora, de descaso, né, até a questão ambiental. O importante, né, então vai ter aqueles que vão defender o governo do PT, que foi ele que pensou a obra, ele que começou a obra, né, e vão ter aqueles que vão denunciar, né, por conta da corrupção, por conta do impacto ambiental que essa obra, né, vai proporcionar. Mas do ponto de vista pragmático, por que essa obra ela é interessante? Ela vai levar água para pessoas, né, de áreas muito secas, de áreas de baixa densidade hídrica, de baixa disponibilidade de água. Então, esses canais estão levando água para esses rios intermitentes e tentando fazer com que esses rios intermitentes, né, tenham pelo menos, né, um volume mínimo de água durante todo o ano. Veja, né, é uma obra gigantesca, que tem aí quilômetros e mais quilômetros de extensão, certo? Quem quiser pesquise mais aí para saber da obra.
A bacia do Tocantins-Araguaia, né, uma bacia genuinamente nacional, né, que nasce ali no Planalto Central e toma sentido norte. Durante um tempo ela esteve conjunta com o Amazonas, mas recentemente ela foi desmembrada, né? Nasce em Goiás, passa ali pelo Tocantins, tem até prainhas artificiais em Tocantins, em Palmas, né? Tenho amigos que moram lá, disse que é muito bonito, né? E aí ela vai compartilhar a sua foz com o Rio Amazonas. No Rio Tocantins está a segunda, a terceira, ela vai ser a terceira, né? Quando Belo Monte tiver completamente todas as suas todo o seu funcionamento sendo operacionalizado, a Tucuruí vai sair de segunda para terceira usina, mas atualmente ainda ela está como a segunda maior produtora de energia do país. Existe, né, uma hidrovia que transporta grãos, né? Não nos esqueçamos de que é uma região, né, muito importante para o agronegócio. Então, utilizar essas hidrovias para escoar produtos é muito bom, porque vai desafogar, né, a todo o eixo de infraestrutura aqui da região sudeste. Na bacia do Tocantins-Araguaia também está a maior ilha fluvial do mundo, que seria a Ilha do Bananal. E para concluir, né, vamos falar aqui da bacia internacional do Rio da Prata. Então, o Rio da Prata, para quem não sabe, né, seria esse pedacinho aqui de baixo, ó, que encontra em que o rio encontra o mar, né? Quem foi para a Argentina e para o Uruguai viu ali. Então, o Rio da Prata ele é um rio distinto daquilo que nós estamos acostumados, né? Porque você não consegue diferenciar o que é rio do que é mar, né? Porque o Rio da Prata ele já está fazendo o encontro com o mar. Ok? Então a bacia do Prata ela é composta pela bacia do Paraguai, pela bacia do Paraná e a bacia do Uruguai. Duas bacias são bacias de planalto, Paraná e Paraguai e Uruguai. E a bacia do Paraguai, né, ela é uma de planície. Quando a gente estuda história, a gente aprende de que o Paraguai é um país mediterrâneo, é um país interior, ele não tem saída para o mar. Então, né, a única saída que ele tem para o mar é o Rio Paraguai. E depois o Rio Paraná, que vai levar até a saída para o mar. Ok? Então, é uma bacia que vai ter 4 países, né? É uma bacia importantíssima do ponto de vista hidroviário, do ponto de vista energético. Não nos esqueçamos que a principal bacia, né, a principal usina, né, hidrelétrica do Brasil, uma das maiores do mundo, está na bacia do Paraná, né, que é Itaipu. Ela possui um alto potencial hidrelétrico. Entretanto, né, está todo alcançado. Significa que não tem como mais retirar energia dessa bacia platina como um todo. É uma bacia muito urbanizada, né, bastante densa do ponto de vista populacional, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, quanto no Uruguai e na Argentina, na região que toca, né, a bacia hidrográfica, certo? Estou falando aqui, é igual à história do Mercosul. Nós não sentimos muito o Mercosul, porque nós estamos no Sudeste. Mas quem vive no Sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, vive muito mais essa realidade das trocas de produtos, a circulação de pessoas com os países da região. Então veja a bacia do Prata, né, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai. E a foz, apenas a foz, corresponde o Rio da Prata, né, o River Plate, como a gente conhece aí do futebol. Ok? Veja aqui a hidrografia Tietê-Paraná, que é uma hidrografia bastante importante para a nossa economia. O Paraná está aqui, o Tietê está aqui, né? Dentro do rio Tietê existem algumas eclusas.
que são elevadores que vão fazer com que os navios subam ou desçam de um relevo acentuado ou de alguns acidentes geográficos dentro dos rios, né, porque são rios de planalto. Veja, né, o rio Tietê, que é afluente do rio Paraná, e aí o canal de navegação de Nova Avanhandava, que vai ter uma eclusa. Então o navio entra, passa por esse canal e ele vai para uma parte inferior ou superior. Então, concluindo nossa aula, né, é importante chamar a atenção de que todas as intervenções nos rios vão trazer implicações, né? Quase sempre elas são negativas, né? Podendo também vir a ser positivas. Então, devemos utilizar os rios? Devemos, mas devemos utilizá-los de uma forma racional, sustentável, harmônica, né? Para que nós não viemos a trazer maiores impactos para os mesmos, certo? Pensando aí a fauna, a flora e as comunidades ribeirinhas que vivem ao redor dos rios. Então, nossa aula era isso. Perdoe se ela foi um pouquinho mais extensa, tá? Mas é isso aí. Abração para vocês. Até mais.